Olá! Atualmente, o suicídio é considerado como um problema grave de saúde pública. Por isso, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, e a Organização Pan-Americana da Saúde, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, colocam este curso à sua disposição. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre essas instituições. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, SGTS, é responsável por formular políticas públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no Brasil. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. A Fundação Demócrito Rocha foi criada em 1985 com a missão de contribuir para a promoção do desenvolvimento humano, por meio da educação, da cidadania e da produção cultural. A FDR disponibiliza diversos cursos técnicos, de extensão e cursos livres, que têm alcançado milhares de alunos em todo o Brasil, como este que você tem acesso agora. Então, vamos nessa! Na videoaula anterior, tratamos do suicídio na história, seus aspectos conceituais, fatores de risco e estigmas. Em nosso encontro de hoje, do curso Prevenção ao Suicídio, vamos falar sobre o suicídio considerando algumas variáveis, como faixa etária, renda, raça e grupos específicos, como os indígenas. Serão abordados também os impactos sociais e a importância das políticas públicas voltadas para a prevenção. O comando da aula de hoje é com o psiquiatra Dr. Antônio Geraldo da Silva. Então, vamos lá! Na videoaula de hoje, os impactos sociais do suicídio e a necessidade de políticas públicas. Olá, eu sou o Antônio Geraldo, sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e sou coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo. Bom, o que nós vamos tratar aqui hoje é sobre os impactos sociais do suicídio e a necessidade de políticas públicas, epidemiologia do suicídio, ok? Vamos lá. O suicídio está entre as 10 principais causas de mortalidade no mundo. Olha quão grave é isso. 1 milhão de pessoas no planeta por ano estão suicidando. Essa é uma quantidade superior à soma de todas as mortes decorrentes de homicídios, acidentes de transporte, guerras, conflitos civis, tudo isso somado não dá a quantidade de suicídios que nós temos por ano. Estima-se que para cada suicídio ocorrem de 20 a 30 tentativas. O Brasil ocupa a 8ª posição em relação ao número de suicídios no ranking mundial. O suicídio está entre as 10 principais causas de mortalidade no mundo. O número de mortes atinge anualmente cerca de 1 milhão de pessoas no planeta. Neste primeiro momento, vamos entender então as diversas variáveis sociais dessa epidemiologia. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2007 a 2016, foram notificados 106.374 óbitos por suicídio. São dados que estão no Ministério da Saúde de 2019. No entanto, 96,8% dos que tiraram a própria vida tinha algum transtorno mental, não necessariamente diagnosticado e ou tratado. Olha o quanto isso é sério, gente. É praticamente 100% dos casos. Em relação ao gênero, a prevalência de tentativa de suicídios é maior no sexo feminino. Apesar desse índice ser mais elevado em mulheres, o número de mortes por suicídio é 3 vezes maior em homens. Quer dizer, os homens conseguem chegar mais ao objetivo buscado do suicídio. O Brasil, ele apresenta grande prevalência de suicídios no sexo masculino, sendo 4 vezes maior quando comparados aos índices de suicídio em mulheres.
79% versus 21% das ocorrências. Trata-se de um paradoxo que pode ser explicado pela utilização de métodos mais letais pelos homens. Então, assim, as mulheres tentam mais, os homens conseguem mais. As mulheres usam métodos menos letais, os homens usam métodos mais letais. Tem um detalhe também, os homens têm dificuldade em procurar mais a ajuda psiquiátrica, a mulher procura mais. Os homens isolam-se mais que as mulheres. Nesse sentido, a associação entre o sofrimento mental e julgamentos morais, como de fraqueza ou baixa virilidade, pode ser particularmente impactante em homens. Aqui eu falei sofrimento porque a pessoa está sofrendo isso, não fazendo um paradoxo com transtornos mentais, mas é o sofrimento interno da pessoa. Justificando ações que venham a combater o estigma dos transtornos mentais e suas consequências. Enquanto as mulheres utilizam mais fatores de proteção, como busca por tratamento dos transtornos psiquiátricos, engajamento em atividades domésticas e comunitárias, o que lhes confere um sentido de participação, sensação de pertencer ao meio, outro importante fator de proteção das mulheres é a menor prevalência de estigma em relação aos transtornos mentais, o que facilita a procura por tratamento psiquiátrico, né? Claro. Quanto ao estado civil, os dados demonstram que os suicídios são menos frequentes em pessoas casadas, aumentando-se expressivamente entre solteiros, viúvos e divorciados. Eu não estou fazendo nenhuma campanha aqui, mas deixando claro para vocês o quanto o casamento protege. A companhia de um parceiro, como nos casos de pessoas casadas vivendo juntos, mas que levam a vida marital, pode ser um fator de proteção, já que aumenta as chances de suporte social e a busca de ajuda por parte de quem convive com o padecente de transtornos mentais, o que explicaria esse índice. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Em média, 2 adolescentes tiram a própria vida por dia. Para cada suicídio de adolescente, estima-se que existam pelo menos 25 tentativas. Tentativa de suicídio é o principal motivo de atendimento psiquiátrico de emergência em adolescentes. Isso é muito grave e algo que as pessoas nem imaginavam, né? Nos idosos, o índice de mortes por suicídios também é elevado, principalmente em indivíduos com doenças físicas ou transtornos mentais como depressão e ansiedade. Dentre as doenças físicas, podem ser citadas doenças degenerativas, dores crônicas, etc. Além das patologias físicas, né, das doenças físicas e das doenças mentais que nós mencionamos, há outros fatores de risco para a população idosa, como restrições e dificuldades impostas pelo envelhecimento, incluindo a impotência sexual, a dependência de terceiros para a realização de atividades cotidianas, bem como possíveis perdas financeiras também. A perda do cônjuge é um dos principais fatores relacionados ao aumento do estresse, juntamente com adoecimento e aposentadoria. Outro aspecto observado na população idosa é que, em 70% dos óbitos por suicídio, houve compartilhamento da ideação suicida com familiares, com amigos ou com outras pessoas próximas. Já quanto à etnia, nós temos que jovens negros, eles fazem parte dos grupos mais vulneráveis. Os possíveis fatores de risco associados ao suicídio em negros são preconceito, discriminação racial e racismo estrutural, rejeição, ausência de sentimento de pertencimento, sentimento de inferioridade, negligência, maus tratos, violência. A taxa junto à população indígena é cerca de 3 vezes maior quando comparado à taxa de suicídio na população geral. Em adolescentes indígenas entre 10 e 19 anos de idade, eu estou falando 10 anos, hein? A proporção de óbitos por suicídio é 8 vezes maior a observada em brancos e negros com a mesma faixa etária.
Bom, já quanto à orientação sexual e identidade de gênero, o público jovem LGBTQIA+, siga para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, intersexuais e assexuais. Eles apresentam índices de ideação suicídio e tentativas de suicídio de 2 a 4 vezes maior que os identificados em jovens heterossexuais. O alto risco de suicídio tem sido associado principalmente a vergonha, sentimento de rejeição e não aceitação por família, amigos, sociedade, bullying e discriminação. Assim, chama a atenção o potencial somatório de condições sociais adversas, como ter uma doença mental, um transtorno mental. Pertencer a uma minoria étnica, de gênero, e vivenciar a situação socioeconômica desfavorável. Você sabia que graves crises financeiras podem aumentar o coeficiente de suicídio? O comportamento suicida é um fenômeno multideterminado que também envolve a economia. Isso é o que vamos descobrir agora. Em relação aos impactos do suicídio, o processo de luto de uma morte por suicídio sugere uma dificuldade maior na sua elaboração, com possíveis prejuízos à saúde do enlutado. Podem ser afetadas negativamente as dimensões física, mental, emocional e espiritual do enlutado. O desenvolvimento de transtornos depressivos, de ansiedade, agravamento de doenças físicas pré-existentes, abuso de substâncias e comportamento suicida são algumas das possíveis consequências desse processo. Dessa forma, percebe-se que o suicídio causa um importante impacto na comunidade onde ocorre. E aí, nós vamos falar sobre impactos econômicos. Existe um custo relativo à utilização do serviço de saúde, com as internações prolongadas, afastamento do trabalho em função de sequelas posteriores às tentativas, assim como aquelas que perdem a vida com frequência são indivíduos da faixa etária da população economicamente ativa. Além disso, o suicídio afeta significativamente pessoas da rede social daquela que tirou a própria vida. Cerca de 7% da população é exposta ao luto por suicídio a cada ano. Estima-se que, aproximadamente, 60 pessoas do círculo de convivência de quem morreu sofrem um impacto negativo. 6 a 10 pessoas de uma forma direta e 60 pessoas de uma forma indireta, que as tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos mentais. A depender da gravidade destes transtornos, os enlutados precisam se afastar do trabalho, o que significa um custo adicional para a economia. A Lei nº 13.819, de 2019, instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que prevê uma atuação conjunta da União com os estados, Distrito Federal e município. A lei exige a participação da sociedade civil e de instituição de caráter privado para a implementação de suas ações. Um importante passo para a intervenção e prevenção de automutilação e suicídio consiste na notificação dos casos. Uma vez identificado o comportamento de autolesão, a escola, universidade, postos de saúde, clínicas ou hospitais devem notificar essa situação às autoridades sanitárias competentes ou ao conselho tutelar, no caso de criança e adolescente. Deve-se preencher a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada e encaminhá-la ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica de acordo com as operações definidas por cada Secretaria Municipal de Saúde. No caso da violência autoprovocada, e aí pode ser autolesão, quanto às tentativas de suicídio e o suicídio efetivado, a notificação deve ser feita de forma sigilosa e imediata, dentro de 24 horas, logo após se tomar conhecimento do fato ocorrido. O caso deve ser notificado pelo meio mais rápido disponível, garantindo assistência pela rede de atenção à saúde. A comunicação pode ser feita via telefone ou e-mail,
com o envio posterior da ficha de notificação. No caso de crianças e adolescentes, as autoridades competentes, como o Ministério Público e o Conselho Tutelar, ou o Conselho Tutelar, devem ser comunicadas. A notificação adequada tem como objetivo auxiliar no reconhecimento sobre os casos de automutilação e suicídio e ajudar a traçar políticas públicas para a prevenção desses comportamentos. Por isso, deve ser realizada seguindo os passos mencionados. Outra importante vitória foi contemplar o atendimento dos casos de violência autoprovocada como uma obrigação dos planos de saúde. Por fim, destaco que é crime instigar, induzir e auxiliar tanto a automutilação quanto o suicídio. Em 2020, foi publicado o decreto 10.225, que regulamenta a Lei 13.819 de 2019, criando o Comitê Gestor da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. E aí passou a ter a notificação compulsória. A importância dessa lei, ela é enorme para o nosso país. Nós já estamos muito atrasados. É importantíssimo que possamos de imediato a fazer valer essa lei para que possamos prevenir a automutilação e o suicídio. A importância de falar dessa lei e da existência dessa lei é indescritível. Se temos a lei, nós vamos ter dados, a lei vigorando, nós vamos ter dados exatos para criarmos políticas públicas. Porque com esta lei, nós vamos saber, nós temos realmente, são 13 mil suicídios por ano, ou nós temos 25 mil, ou temos 30 mil? Hoje a gente não sabe exatamente. E por que é importante saber? Para que possamos trabalhar com dados epidemiológicos corretos, no sentido do que precisamos criar. Precisamos criar ambulatórios específicos, especiais, para tratar depressão, ansiedade, transtorno por uso de substância. Quais doenças que nós precisamos abordar? Qual é o público mais atingido? Nós temos que entrar dentro das escolas para poder ensinar a todos a lidar com isso, a identificar, a proteger os jovens. Automutilação, por exemplo. Como é que se lida? Como é que se faz? É para isso que nós estamos aqui. É na tentativa de saber dessas pessoas o que elas estão sentindo e o que é que nós podemos fazer. A lei estando em vigor, nós vamos ter dados reais. E aí nós vamos poder ajudar de uma forma direta, clara, objetiva, com os dados nas mãos. Nós precisamos ajudar esses jovens de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eles estão em sofrimento, mas não estão tendo acesso. Acesso a quê? Ao tratamento. A possibilidade de tratar-se e não tentar suicídio. A lei nos traz essa possibilidade porque nos faz uma política nacional de prevenção à automutilação e ao suicídio. Por que que um jovem se corta? Porque está em sofrimento. Ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção. E ele tem um direito a ter o acesso ao psicólogo, ao psiquiatra, né, à estrutura que vai ser necessária para o tratamento da doença da qual ele está acometido. Isso depende, para cada doença, um tratamento sob medida, um tratamento como de autocostura, específico e especial para aquele que precisa da ajuda. Então essa lei vai nos ajudar muito e todos poderão ajudar, todos poderão participar, porque isso é uma responsabilidade da sociedade como um todo. O suicídio é uma emergência médica, a tentativa de suicídio é uma emergência médica, a ideação suicida é uma emergência médica. Mas todos devem trabalhar juntos para que a gente acabe com esses índices. É hora da revisão. Hoje nós descobrimos que o suicídio está entre as 10 principais causas de mortalidade no mundo. Cerca de 79% dos casos de suicídio estão localizados em países com baixa e média renda.
Outro dado relevante é que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens com idade entre 15 a 29 anos. Entendemos também que o suicídio é um fenômeno multideterminado que envolve diversos fatores, como a economia. O comportamento suicida representa um custo também econômico para a sociedade. É preciso levar isso em consideração também. Por todos estes motivos, as políticas públicas têm grande importância e precisam ser ampliadas e divulgadas. Além disso, a população também precisa colaborar e fazer a sua parte, prevenindo e reconhecendo os cuidados necessários para aqueles que estão próximos. Lembre-se de acessar o seu ambiente virtual de aprendizagem para ter acesso ao material completo desta aula. É importante que você faça os exercícios e utilize todo o nosso conteúdo. Até a próxima videoaula!